Olá a todos, bem-vindos ao Benfica Independente. Cá estamos para mais um BI On Tour, desta feita em pleno coração lisboeta. Coração não, coração é Fassola, não é? Alma, é quase um pulmão, isto é um pulmão. Não, Coração é Monsanto. É isso que eu tenho, pulmão é Monsanto. Este Baquer não me perdoa nessas coisas. Foi à Turquia meter cabelo. Se fôssemos do Barreiro, seria o Anos de Portugal. Falar em Olha lá, mas que raio de ideia foi meter aquilo ontem no chat do Rescaldo? A propósito. Acho que o povo tem que falar. E qual é O que povo foi tem o que se resultado? exprimir. Foi ambos os três. Ambos os três são biltres. Muito bem. Concordo. Temos aqui o nosso amigo António hoje. Hoje, António, bom como é que é? dia, tarde, Bom dia, boa noite. tarde. As pessoas estão à espera que digas isso. Já disse, está dito. Estamos aqui em pré-verão, né? Na cadeirinha da A praia. cadeira de pé já cá está. À Benfica, na cadeira à Benfica. Pronto. Vamos lá. Já tivemos um equipamento que era esse amarelo à Benfica. Sim, Era assim, douradozinho, era. Por acaso isso agora não tem nada a ver, mas Mas o microfone virado para baixo. Tenho. Isso é que é É de lamentar? É de lamentar. É lá. foda-se. N episódios no FM ainda não aprendeu a pôr o microfone. Há aquelas coisas que É o não. contrário. Espera. Isso, sim. Bom, esta semana acentuaram-se as notícias sobre uma possível vinda de um novo treinador. Bom, daqui o João Tibério não percebe nada, só se for o Picado e o Pita. É verdade. A nível de qualidades do Schmidt, Nuno, tu que és uma pessoa entendida no futebol alemão, o que é que achas? Desse nome, Sim. já disseste olá, ainda não disseste olá às pessoas. Não disse? Olá, Não pessoas. O Primeiro primeiro, cestas, pronto. hoje temos a primeira vez que temos aqui, felizmente, aqui pós não, ainda estamos em pandemia ou estamos Acho que só... acabou, Acabamos a pandemia. pelo menos a cena das máscaras é mais ou menos, não é? Pronto, porque hoje temos aqui a companhia de três ilustres benfiquistas, digo cá também já os vamos desafiar. Uma senhora está a ler um livro, deixa estar. E portanto, hoje são 3 ou 4, os 4, qualquer dia serão 10, vá. E a nossa... É sempre a somar, sempre a somar. E nós sempre quisemos fazer uma cena assim deste género, portanto fico muito feliz também poder partilhar isto com a malta. Muitos ou poucos, isso a nós já... Isso. A desviar, Nos não quer falar sobre Em treinadores. relação ao treinador, eu acho muito mais interessante do que falar de nomes de treinadores, é falar de que ideia é que tu tens para o futuro, não é? Que tipo de futebol é que tu te vês a jogar, que tipo de... qual é o perfil do treinador e dos jogadores que tu pretendes, e depois aí sim as peças encaixam nisso. Porque se tu não tiveres uma ideia, tu vais buscar o Roger Schmidt, ou vais buscar o Rui Vitória, ou até fica o Nelson Veríssimo, e fica tudo na mesma. Portanto, daqui a 6 meses, ou daqui a 8 meses, ou 9 meses, vamos estar a falar exatamente dos mesmos problemas. O perfil deste treinador parece-me muito interessante. Aliás, seria até dos meus preferidos, que eu já tinha referido há uns meses atrás, que era de facto um nome que me interessava, especialmente quando eu vi a notícia que ele não ia renovar com o PSV no final da época, porque daquilo que eu fui acompanhando do PSV, que não foi assim tanto, admito, portanto, eu não minto, eu não venho aqui dizer que vejo os jogos todos do PSV, mas os dois jogos que eu vi contra o Benfica, acho que coletivamente foram muito superiores a nós, apesar de terem perdido. E vi jogos com o Ajax, eles deram uma tarefa ao Ajax pouco tempo depois de terem sido eliminados por nós. E portanto, tu vês que há ali uma lógica coletiva, há ali uma ideia de jogo, é um futebol atrativo, ofensivo, Muito corajoso, mas acima de tudo corajoso. Portanto, eu fiquei muito bem impressionado, especialmente com o PSV a jogar na Luz. Depois há aquelas peças individuais e encontra a qualidade dos jogadores, que não há milagres, não é? Um treinador, por muito bom que um treinador seja, está sempre refém daquilo que é a qualidade dos seus jogadores, porque são eles que interpretam aquilo que se passa, as suas ideias no campo. Isso era válido no PSV e pode vir a ser no E Benfica no se Benfica, encontrar jogadores. exatamente, é precisamente que eu quero chegar. Portanto, o nome do treinador, a mim, agrada-me bastante até. Se fosse eu a escolher, provavelmente estaria no top 3, sem dúvida alguma. O problema é olhar para o plantel que nós temos, e eu vi muita malta a referir isso e acho que tem toda a razão, é olhar para o plantel que nós temos e ver onde é que as ideias do treinador, essa ideia corajosa, encaixa na equipa que temos. E aí eu tenho muitas dúvidas. Mas não acham que... Pois já falaste um bocadinho sobre isso, mas primeiro o projeto, o que é que se pretende para este Benfica? Precisamente. Portanto, Não é? eu olhando para o perfil do treinador que foram buscar, eu penso que a ideia é ter um Benfica de futebol ofensivo, corajoso e que jogue, seja onde for, em que estádio for, para ganhar. Mas para ganhar, Sim, mas às vezes isso não é pode uma jogar à ideia muito defesa. romantizada. Não,
Não. da cena. Não é, olha o Ajax. O Ajax andou a brincar na fase de grupos toda e eu acho que encaixou muito mal connosco. Eu acho que o Ajax está com o PSV, foi superior a nós. Eu acho que aí pode haver em o termos problema. daquilo que foi o futebol, né? Para Do que se sabe sobre ele, Tem uma festa ele de realmente anos, está habituado uma a jogar rapariga de futebol 3 muito anos tem ofensivo cerveja, ouviste? Estou a e em ouvir, jogo, em que relintar. o jogo está aberto. E em Portugal, se ele vier para o Benfica, vai apanhar muitos jogos com as equipas fechadas. E não tem a certeza se ele sabe desmontar as equipas assim. E que foi o que aconteceu com o PSV, foi o que aconteceu com o Ajax. Quando de repente jogam com uma equipa com bloco baixo, todos muito apertados, é que o futebol ofensivo fica mais difícil. E eles sabem muitos gols em contra-ataque, por exemplo. Sim, mas eu acho que isso também, eu acho que os treinadores não fazem copy-paste de umas ideias de um sítio para o outro, né? Acabam For um por se bom treinador, adaptar ao não. local onde estão. Adapta-se. É porque na Holanda ninguém joga a retranca, jogam defensivamente também, quando for preciso, mas ninguém joga com 10 gajos enfiados na área como joga em Portugal. Portanto, o Roger Schmidt, rapidamente, se for ele o treinador, daqui a 6 meses podemos estar a falar do nome que nem sequer é ele, mas estamos a falar de um perfil, se calhar. Rapidamente chega cá e percebe esse contexto. Para mim seria também muito interessante ter o que o Nelson Veríssimo acompanhasse o próximo treinador, seja ele qual for, mesmo que seja o Roger Schmidt ou outro qualquer. Temos já aqui polémica. Voltar para a B, por Já exemplo. pode fugir. Estás a dizer Porquê? que voltar para a B, por exemplo? Era Não, não, ser fazer parte da equipa técnica. ser adjunto, como fez o Álvaro com o Trapatónio. Todos conseguem fazer isso. Porquê? Tem- Precisamente para ajudar a fazer essa transição, para dizer, Então, mas olha, esta ele, equipa... se for treinador este da tipo de B, jogadores- ele se for treinador da B, eles acabam por trabalhar Era em suposto estar conjunto. integrado. Não, Era não, suposto estar integrado. Da B mesma é o coisa. treinador da B. Uma coisa é ser um eu treinador acho que da equipa técnica, outra coisa Sim, é é ser- isso. Eu acho que fazia parte, vou passar a palavra, mas acho que é interessante ter algum elemento, pode ser o Pietra, pode ser outro qualquer, mas o Pietra acho que é Eu mais acho que de apoio moral. Exato, não basta a parte moral, é preciso alguém que tenha conhecimento do trabalho que está a ser feito nas outras Sim. equipas, etc. Pronto. Mas pronto, resumindo, eu acho que é um sinal muito positivo. Se de facto foi escolhido já a pensar em algo que se quer construir, porque se foi algo que foi escolhido a pensar em encaixar isso neste plantel, eu acho que a coisa pode não correr tão bem. Por acaso o Pita no FM, no último FM, até disse qualquer coisa do género que ele pode ser muito bom, mas a verdade é que contra nós não conseguiu pôr em prática, né? A equipa não conseguiu pôr em prática, né, as ideias do treinador, ou o treinador não conseguiu passar à equipa. Não conseguiu pôr Estás a as ver? ideias em Mas prática, ou o resultado é que não isso vai sempre concretizou. acontecer em vários contextos e até em vários campeonatos. Nós vemos isso quase todos os fins de semana em vários campeonatos. Agora, só pegando aqui um bocadinho na palavra perfil que o Nuno agora disse muito bem, eu acho que mais do que um treinador bom, mau, assim, caro, conhecido ou menos conhecido, é um perfil que se deve desenhar e que se deve indicar para o que se quer para o Benfica. E eu acho, e concordo plenamente com o Nuno, acho que o perfil deste treinador é o perfil indicado. Se nós virmos um bocadinho, quem conhece, eu até conheço bem o treinador, vemos que é um treinador completamente adaptado habituado a jogar no 4-4-2, que é o nosso sistema do Benfica desde, sei lá, de quase sempre. É o sistema preferido do Roger Schmidt. Desde o Jesus, desde que veio Jesus, né? Antes não era. Não, já jogou assim com o Ericsson, já jogou assim muitas vezes em 4-4-2. Sim, já mas jogou hoje em dia- aí já veio em 1900. Sim, Tá bem, mas Normalmente há muito hoje em dia é tempo. muito fluido, não é? Porque em diferentes momentos do jogo joga sempre posicionamentos Sim, diferentes. as dinâmicas vão mudando, obviamente. Exato. Mas pronto, é um treinador que gosta muito, e esta é parte do risco, mas corre riscos, como disseram, mas é uma questão corajosa também, de pressionar muito alto. As equipas jogam muito curtas e quase sempre no campo do adversário. É um treinador também que não se importa e não tem medo nenhum em apostar jovens se eles forem de qualidade e se forem capazes de responder E a rapidamente. B está lá para isso. Exatamente. É um treinador com conhecimento profundo de 3 campeonatos, pelo menos, e dois competitivos, como o caso do holandês e do alemão e do austríaco. É um treinador com experiência e é um treinador que, pelo que me parece e pelo que eu também já li, que sabe comunicar com os jogadores, que cria ligações e laços muito grandes com os jogadores, e eu acho que isso é muito importante neste momento, porque mais do que temos, nós temos, eu continuo a dizer que nós temos bons jogadores, que tem bons jogadores. Tem individualmente bons jogadores. Obviamente que há ali coisas que vão falhando, obviamente, mas temos bons jogadores. Mas é importante criar um espírito de grupo, união, e foi isso que nós fomos perdendo. E sempre fomos campeões, tínhamos esse espírito de grupo. E eu acho que o Roger Schmidt pode ser esse E treinador. o Sporting campeão notou-se isso, que eles tinham uma equipa Ora, aí está. unida, que iam Ora, aí todos juntos está. até à Ora, aí está. luta. Pois. Pronto, e agora, se isso depois no fim do espremido dá alguma coisa, não sabemos, mas isso pode ser com o Roger Schmidt, como pode ser com o Guardiola, com o Jesus ou com o Veríssimo. Portanto, Mas e a cena de ser um treinador estrangeiro? Desculpa lá, João. Faz-vos confusão? Sérgio. não, honestamente, eu acho que o futebol hoje, a questão da comunicação já não é um problema, a não ser para o Jorge Jesus. Isto já não é um problema, honestamente não. Acho que muitos dos jogadores que estão no Benfica, além de falarem alemão,
engraçado, no caso do Vertonghen e no caso do Weigl, O Weigl obviamente. fala muito bem alemão. Exatamente. Há muitos deles que falam, todos eles falam muito bem. É verdade, fala fluentemente alemão, não é esquisito? O Jorge Jesus às vezes também parecia que falava alemão. Era. Eu até à noite também me parecia. Portanto, estamos a falar do. Acho que hoje em dia essa questão da comunicação já não é um problema, espero eu. Os jogadores também se adaptam rápido, também aprendem rapidamente a língua e acho que o treinador também vai aprender. Portanto, acho que não vai ser um problema. Eu ia só eu. dar acrescentar uma coisa que é, eu acho que não é só o perfil do treinador, quando estamos aqui no perfil, e se calhar para se perceber, não é bem o perfil é da equipa técnica e da forma como se vê se há ou não ligação com a equipa B. Mas isso é o projeto, É o projeto. que essa parte não sabemos ainda. Pois, eu acho que não mudou nada. O Benfica tem melhorado algumas coisas no último tempo, sempre falar sobre a questão da comunicação, mas eu não acho que não há provas de que haja uma ideia de projeto. E a prova que não há é. Mas aquelas notícias que Não saíram... percebes o Veríssimo era ou não um treinador de transição. Não saberes isso, não saberes se Isso, já é um que vai isso é fazer um a problema ponte. de comunicação, não é um problema de coisa. Eu acho que isso está bem Está a esclarecido acontecer lá entre dentro. eles. Acho eu. Pronto? Entre quem manda ou quem dirige e o Veríssimo. Acho eu. Pá, eu fico com essa ideia. Pronto, Porque é ainda isso. agora ele disse que sabe perfeitamente o que é que está a acontecer e que comunica a todos. E pá, se aquilo são palavras soltas, Certo, certo. vale o que vale. Bem, Pelo menos é o nada. que sai cá para fora, estás a É ver? isso, Ele ainda pronto. agora disse isto na conferência de imprensa da televisão, que é eu sei perfeitamente o que é que está a acontecer e falo diariamente com o Presidente. Pá, a partir daí acho que pá, para já isso é um bom princípio, se realmente acontece, estás a ver? A questão de que eu ia perguntar que era as notícias que saíram de Lourenço Coelho estar a tratar da época que vem, será já um bocadinho por aí? Será ele a definir o projeto que se pretende para as épocas que vêm ou não? É provável, se calhar isso explicaria então o nome que escolhem. Vão escolher agora um nome estrangeiro ao fim de algum tempo, só temos trabalhado com treinadores portugueses. Mesmo que os treinadores portugueses nos últimos anos parece que ganharam uma aura de serem muito bons e temos treinadores com grande qualidade e quase que se esqueceu dos estrangeiros. Se calhar é um pouco isso. Mas será necessário que ele também toque na parte dos jogadores, porque há bocado estavas a falar no estilo de jogo mais subido. Continuo a achar que tanto o Vertonghen como o Otamendi são incríveis, mas não vão dar para esse estilo de jogo. Às vezes vamos ter que abdicar de jogadores que são bons, mas não se adequam ao que vem lá. A parte é parte da construção do plantel, né? Que tem que ser coerente. Né? Nós ainda temos jogadores, na minha opinião, como o Lucas Veríssimo, que espero que está reparado de uma lesão. Ele e Morato no próximo ano podem fazer esses... Mas eu acho que agora estamos aqui a especular e a pôr as coisas no se. Se for o Roger Smith, tenho sérias dúvidas que não tenha que chegar mais um central, com outro tipo de características, porque de facto o Roger Smith é um treinador, a não ser que ele mude muito, né? É um treinador que de facto gosta de jogar em campo curto e muito subido, e portanto dá as costas ao adversário. Com o Otamendi, como dizem que o Vertonghen, não vai dar. Não, e os centrais, vendo aquilo que nós vimos do PSV fazer contra nós, os centrais são quase os primeiros organizadores de jogo. Não, está. Aliás, o Ajax também, os centrais do Ajax, sim, um deles bola no metro importantíssima. 75. Mas era bom, qualquer coisa. isso era bom porque o Ótimo, Veríssimo não. sai bem com a bola, isso seria um bom sinal. E o Morato também não sai bem. Eu não sei, mas isto dos suponhos, ele podia aproveitar o Weigl então para essa posição. Ainda ontem Podia pedir, mas Braga não parece que o Weigl queira sequer. Faz a concordagem. Pelo ser Desgraça. foi essa. Foi bom. Não, Weigl para mim neste momento é o melhor central do Benfica nesse. O João Nuno Obrigado, Costa João. está a dizer que o Weigl é João, o melhor obrigado. central do Benfica. Ele subido. João, obrigado. Ele veio contigo, vocês Mas beberam aquela antes de ir malta para aqui? que... O briefing, ele briefou Aquela malta- antes, a cartilha. É o tempo. Mas aqueles dois é que são os entendidos de futebol. Não, mas não é? já vamos passar o microfone. Não, mas eu acredito mesmo nisto. Não sei por acaso se já tínhamos conversado alguma vez sobre isso, se calhar até já. Mas neste modelo de jogo subido, estás a ver? Que o Schmidt tanto gosta de ter, pá, ele não sei se não poderia aproveitar o Weigl exatamente aí nessa E posição. o Weigl quer jogar central porque um dos Mas a questão motivos que o levou a questão sair é do essa, Dortmund é não Pá, quer jogar sim, com o mas Weigl. isso é outra questão. A questão é essa. Estás a ver? Isso é outra questão. Duvido, não é? Ou se calhar, Duvido um se bocadinho. calhar aguenta, mas... Não sei, vamos ver, acho que é tudo no campo dos ses. Mas acham que O vai Weigl não haver precisa de mesmo jogar uma a mudança? central. Ou Por está exemplo, o fora de Weigl não hipótese precisa. o Veríssimo? Vocês lembram-se como é que o Anos. Feixe jogava com o Jesus? O Feixe, quando em ataque organizado, o Feixe era quase o terceiro central, jogava Era. ali no meio, a equipa abria, os laterais subiam e o Feixe jogava quase na zona central, quase como central. Portanto, o Weigl em organização ofensiva, já te passo a palavra para tu dizeres que eu estou completamente errado, pode perfeitamente funcionar posicionalmente como um central, mas como organizador de jogo. Eu acho que o Weigl como central não é uma ideia muito feliz. Não é rápido, não é possante, não se impõe. Acho que vai sentir imensas dificuldades. Vejo isso a acontecer.
Eu ia fazer outra pergunta, não sei se queres. Sim, João, queres dar a tua opinião? Tens de baixar um bocadinho, senão a malta fica escutado pelo pescoço. Antes de mais, obrigado pelo convite. Por quem sois? Tranquilo. Antes de mais, obrigado pelo convite. Eu, sobre este assunto do Weigl, eu já o digo há algum tempo, que é a questão de... O Weigl é um jogador de posse, um jogador que sabe sair a jogar. O Benfica precisa de um central assim e de outro central ao lado, digamos assim, muito mais rápido. E o Weigl eu acho que joga muito bem de frente para a baliza. E construir como central eu acho que é bom. E eu acho que ele é bom no desarme. Tem o problema de ser 6, que é, estavas a dizer e bem, a questão do Feiza. Mas o Feiza tinha um campo de redação muito maior. Muito maior, e isso no sistema do Jorge Jesus, pronto, e o Weigl falta-lhe isso, e eu acho que o Weigl em antecipação, em desarme como central, pode vir, aliás, ele no Dortmund, quando foi central, teve um bom desempenho, e ele é que não gostava de jogar, como o Tiberio estava a dizer e bem, ele é que não gostava de jogar como central, e isso é um problema, obviamente, mais dele próprio, mas eu acho que as características dele funcionam muito bem como, Mas porquê? como central. Por ficar mais longe da seleção ou porque não gosta mesmo? Não, pelo que eu percebi, na altura, pelo que eu fui lendo, ele sempre fez formação naquela posição, como médio defensivo, tinha um bom desempenho, ele foi um bocadinho obrigado a jogar central, acho que até foi por questões de lesão, do Dortmund, e teve de facto um bom desempenho. Ele achava simplesmente que naquela altura na sua idade, seria se calhar um retrocesso no processo, okay. onde podia perder um bocado a evolução dele enquanto jogador. Mas isto é o que eu pensava, e pelo visto isso precipitou um bocadinho também a ser dele no Dortmund. Não sei se foi exatamente isto, mas tinha essa ideia. Queres perguntar a opinião ao resto da malta, o que é que acham do novo treinador? Sim, rapidinho. Algum de vocês quer dizer alguma coisa? Troca? Substituição? Posso estar da minha cadeira, mas vais demorar muito tempo a sentar-te aqui. João Santos? É? De onde é que teclas? De onde é que teclo do Lumiar? Está em casa. Eu sou o treinador, olá malta, eu sou o treinador, acho que ainda há aqui um outro aspecto interessante e que tem que ser ponderado. Nós estamos no campo dos suponhamos, mas se for o Roger Smith, que é a próxima época em si, ou seja, nós estamos muito perto do terceiro lugar, infelizmente, e para o ano temos um Mundial, para a época temos um Mundial. Ou seja, até princípio de novembro a Liga dos Campeões tem que estar fechada, a fase de grupos. Nós provavelmente vamos começar a pré-época em junho. Vai ser uma época que vai começar muito cedo, porque temos as pré-eliminatórias. E o que eu me pergunto é, se estrategicamente é bom, nós temos uma mudança tão abrupta. É um treinador novo, que na minha opinião tem que ser, mas de uma realidade completamente diferente, com um estilo de jogo completamente diferente, com ideias de jogo completamente diferentes, e se isto é boa ideia do ponto de vista estratégico, nós partirmos para uma época que temos de chegar para a eliminatória da Liga dos Campeões, sabemos que é importantíssimo, e fazer tanta alteração neste ponto em particular. Eu tenho as minhas dúvidas, eu gosto do perfil do Roger Smith, mas não sei se é o momento ideal para fazermos isto, para termos um treinador que vai levar a tanta mudança. Pode correr bem, pode correr muito mal, eu acho que é um bocado um limbo que nós temos. Vamos ver, mas como eu disse, estamos no campo dos suponhamos. Não faz sentido. Lourenço, queres dizer alguma coisa? Boa observação, a questão da questão da temporada começar mais cedo. Estavas aqui, tudo mais cedo, o João. Mas olha, deixa-me só dizer aqui uma coisa, que eu fiz aqui um ponto que é importante. Esta mudança que é tão abrupta, ou pode ser abrupta, vamos imaginar que sim, é um abanão que eu acho que o Benfica precisa. É um abanão. O Benfica precisa de ser agitado, precisa de ser abanado. E o futebol do Benfica precisa de abanado. E acho que este abanão só pode trazer coisas boas. Agora, se isto não fosse sustentado num projeto, como falou que eu tive há pouco, numa estrutura bem montada, com uma ideia muito clara sobre política de contratações, não vale nada. Sim, mas há aqui uma cena que é, esperas pelo final do campeonato e esperas por ver em que lugar é que ficas, como o João disse bem, estamos mais perto do terceiro lugar hoje. Eu acho que está mais ou menos definido, Sérgio. Não, a sério, não, mas a cena é que se ficas em segundo é diferente. Mas não vais ficar, vamos ser realistas. Se ficasses, não é? Mas isso não vai acontecer, e acho que toda a gente, nós sabemos isso, lá dentro também sabem, não vale a pena estarmos, não vamos ficar em segundo lugar. Aliás, o Benfica joga mal no campeonato, durante um ou outro jogo, joga mal, portanto não vale a pena estarmos com ilusões, é uma equipa que não se pode confiar no campeonato, e acho que o terceiro lugar é este, e ponto final, e não vale a pena sequer. E acho que é o momento para preparar a próxima época, sem dúvida. Acho que não há dúvida. Perguntar aqui ao Lourenço Rosa. Exatamente. E de onde é que teclas? Lisboa. Lisboa, estou a viver aqui. Olha, tu o que é que tu achas aqui? Tu tinhas algum treinador
em mente, alguém que tu achasses que ia encaixar aqui bem? Não sei, eu tinha a curiosidade. Eu, como sou muito novo, tenho 17 anos, nunca vi um treinador estrangeiro no Benfica, pelo menos desde que me lembro. A não sei que vocês me elucidem aqui. É verdade. O Trapo foi o. Não, o Kike. Kike Mas isso ainda era muito novo, tinha pai 3 ou 4 anos, não vi. Acho que seria uma escolha interessante. Também vi os mesmos jogos que vocês do Escolha deste PSV, vi aqueles presidente. contra o Benfica, vi os 2 contra o Ajax e vi um contra o Feyenoord, que perderam 4-0, mas aquilo foi um descalabro. Penso que possa ser uma escolha interessante. Também temos que ver os jogadores que vamos ter lá para o ano. Não sei se. Pronto, como vocês estavam a dizer, o Vertonghen e o Otamendi são centrais que. Se queremos jogar um futebol ofensivo, deixam as costas muito destapadas. Também temos que ver. O Veríssimo acho que recupera de lesão. Não está... E o guarda-redes também. Eu sou suspeito que eu gosto também. Mas em relação a isso que estavas a dizer da ocupação do espaço, o Valcadinhos é um guarda-redes que se sente muito confortável na linha, mas sair para cobrir como o Ederson. é melhor quietinho, exato. Não sei. Não sei se também o Vlaco quer sair, não, acho que fica. Não faço a minha, não sei a vossa opinião. Acho que seria interessante. Vimos um Roger Schmidt. Se bem que eu tenho assim uma teoria que eu sempre que vejo o Roger Schmidt tem uma cara assim muito. Está sempre muito triste. É alemão, pá. Uma análise É uma lado fofa. Baqueiro! Roger Schmidt, sempre que alguém diz as fotos que ele vejo, está sempre um bom chateado, se olha para os É alemão, pá. Mas está bem. Mas era interessante, acho que seria interessante. é o nome então que está grave. Obrigado. Espero aqui 3 opiniões Tá bem. também para nos ajudar aqui na discussão. Já te chamamos outra vez. Mas Bem. eu acho que o que o Lourenço disse de facto acrescentou ali o problema, aquele tridente, se calhar mais aquele losango que começa no médio defensivo, 2 centrais e guarda-redes. Eu acho que aí há um problema grande. Com o Roger Schmidt ou com outro qualquer, acho que aí há um problema grande. E com este treinador ou com outro qualquer que tem que ser resolvido. Eu Tens acho que arranjar. Terias que arranjar um guarda-redes que jogasse mais subido, um 6 de nível, um bom 6, Mais um central. mais um um central. seis. Não, 6 é um isto 6 que supondo que o Weigl cobre uma área maior. acima de Não, tudo. o 6 funcionasse como um tampão, que às vezes o Weigl acho que não consegue. Acho que o Weigl oscila muito, tem jogos incríveis, ninguém passa por ele, Pá, agora é. especialmente quando a equipa Diz que és está um em hater bloco de do baixo. Weigl agora. Não sou, mas não é um jogador muito regular, não é um jogador que faz sempre exibições a grande Pá, é um nível. jogador. A questão não é fácil. Eu já ouvi Tem que fazer- muito futebol para gostar do Weigl, percebes? Eu acho que não. Não, eu acho que não. Isso não sei se era uma boca. Mas a questão é, Tinha certeza que o era Weigl, uma por exemplo, já ouvi fazer grandes jogos, especialmente quando a equipa estava em bloco de baixo. Porque a equipa está muito mais unida e ele ali naqueles espaços curtos consegue sair a jogar, consegue libertar da pressão, consegue Sabe o critério? estar mais acompanhado. Quando a equipa tem que assumir o jogo e há muitos contra-ataques, o Weigl sofre imenso. E portanto, por isso é que eu digo que se calhar acho que Mas era sofre mais, lá está interessante ter pelo que falaste dos centrais, não é? Os centrais estão Mas ou então, estão muito quer dizer recuados. que- Sim, ou mas então o é muito- Weigl muito acaba por complicado não controlar a se profundidade. fazer uma conta como o rápida. Feixa fazia. Eu lembro que nós chamávamos do trator, que ele, antes da bola sequer chegar aos centrais, já o Feixa Já estava a é um varrer jogador aquilo com uma tudo. área Os de ação guarda-redes, maior. mais um central, se calhar os 2 laterais também. Pelo menos concorrência, certo? 2 centrais? Mais um central. Mais um. Arriscado. Os 2 laterais. Isto supondo que o Weigl. Oh, meus amigos, se fosse por mim era para aí 10 jogadores novos. Mas é Não basicamente isso. Era quanto vai dar isso? Mas não vai acontecer. Mas depois há jogadores atuais que sobem de nível quando a equipa sobe de nível também. Há aqui sim, jogadores sim. que está para aproveitar. Sim, o Vertonghen também escolhe O Acho IT, que por exemplo, pode ser o novo Matic. Quem? Eu não ouvi quem é que ele disse. É mesmo. É mesmo. Por causa eu gostei da primeira parte do homem, atenção. Esse também é outro gajo fascinante. Avança. Não estou para isto. Mike Drop. Sempre isto não contigo comigo. Bom, Não, ele já fez bons jogos. Mais? Ontem não achei que. quem? Primeira parte, só a primeira parte. Que? O Meite. O IT já fez um ou outro bom jogo. Olha, Teve momentos, E também fez o contrário. bons jogos. momentos. Sim, teve momentos. Entrou. Vou dizer isto. O Sporting é que é um momento. No Benfica não há momentos. Ai, os violinos agora. A Vila é muito bonito. Vamos ao próximo tema. Bem, vamos ao próximo tema então. Estamos o tema fechado. Bom, ninguém mete aí na mesa Veríssimo para o ano. Pá, eu acho. Não. Eu acho que o Benfica precisa de um abanão com ou sem o Roger Smith. Que há de descalabro. ser outro qualquer que não o Veríssimo. Mas espero que o Veríssimo fique na estrutura do Benfica. Bora. Bom, estatutos, né? Estatutos. Vamos lá aos estatutos. Esta semana, outra Passada. semana, a Comissão designada então para trabalhar aqui a questão das propostas de alteração dos estatutos entregou o documento à direção. Para já,
ainda esta semana estava a ouvir o Falar Benfica e eles batiam muito nisto, que era na cena de não ter sido pública, né? Não terem divulgado publicamente. Acham que devia ter sido divulgado a proposta? Não? Acho. Nuno, achas? Acho que não. Primeiro, isto para passar, toda a gente sabe que isto tem que. Portanto, o João corrige-me se eu estiver enganado. Isto agora é uma proposta que vai à direção, a direção vai olhar, vai ver o que é que faz sentido, vai cortar umas coisas, acrescentar outras, imagino eu, e depois é que vai para a aprovação dos sócios. É isso, Essa é a lei geral, é. estatutária. Tendo em conta que tudo isto só passará se for efetivamente aprovado pelos sócios, eu não percebo porque é que parte deste processo tem que ser opaco e não transparente. Não, mas a questão da transparência era um bocado por aí que era. Não se devia ter sim. divulgado, olha, a proposta da Acho que Comissão sim, é, não- ou as propostas da Comissão são estas. Eu não vejo nenhum motivo. Mas havia essa ideia de fazerem isso, para que por um lado punha em causa o que vai sair e não vai sair. Mas, João, das coisas que as coisas que se sabe que estão cá fora, foi alguém da Comissão. Foi. Sim. Porque é que não saiu tudo? Mas saiu quase tudo. Eu não vejo nenhum motivo para dizer é melhor fazermos isto à porta fechada. Ou melhor, vejo um motivo que é para se proteger e dizer, olha, isto não quero, e depois não serem acusados de estarem a censurar aquilo que foi a proposta. Não é? Se não souberes qual é a proposta, ninguém faz ideia. Mas na verdade faltam poucas propostas de cá para fora e quase todas as que saiu vão passar, no sentido, porque tinhas pessoas da direção lá dentro. Sim, mas pronto, eu acho que também não vale a pena estarmos aqui 10 minutos a falar sobre isto. Não, Acho que é só um não. pormenor. Eu acho que sim, transparência total, não vejo porque não. Não vejo São os sócios, são os não vejo estatutos. nenhum motivo para além de protegerem a sua própria. O seu rabinho, digamos assim, para Acho que os sócios salvaguardar já um pouco, aprenderam assim, por aí com fora. aquela alteração, não é? Quem não Sim, presença na pá, há uma Assembleia. pessoa toda Não atenta, sei se portanto, aprenderam, eu acredito mas que isso espero que hoje não acontecerá. De qualquer maneira, e ainda às propostas, o João, se calhar é mais interessante tu falarmos. Vamos começar com financiamento. Endividamento acima de 10 milhões precisa de aprovação em AG. Financiamento, estamos a falar de empréstimos, não é? Sim. Eu não concordo. Também não. Porque são coisas de gestão São comum. coisas de gestão corrente. Poderia estar a não- bloquear. Exatamente, não. Só o tempo que se perde com isso e depois não. Não vejo. E a Isso larga nem- maioria nem das engrenagem, pessoas que parece. vão votar não percebem puto do que pouco. Exatamente. Quando é a apresentação do relatório de contas, muitas vezes não se percebe, é verdade. E Pior ainda, depois podemos chegar a um cenário em que efetivamente é preciso, por qualquer motivo, fazer um empréstimo obrigacionista ou um empréstimo, seja do que for, não há para pagar tempo. contas correntes. Não, e depois a equipa está a jogar mal e a malta vai lá e por vingança vota negativamente. Já houve orçamentos. os empréstimos são da SAD e não do Eu Comando do disse Estado. ou empréstimos obrigacionistas. Yeah. Não, mas já houve orçamentos chumbados muito tendo em conta o mau momento, não é? É sempre lá. O mau momento da Bom equipa de gancho. futebol. Sim, sim. E isto é um não foi há bom muito tempo. gancho Não para foi há outra muito tempo. das medidas. Outra das medidas é Espera aí, haver vocês concordam, não concordam? Assim, Esta Os questão 10 Dos 10 milhões. Dos 10 milhões. concordas que não? Faz parte da gestão correta. Não. Não. Então, aqui é tudo não. Não. Então, se calhar, vamos mandar mensagem ao Rui Costa. Este deixa cair. Mas, outra das propostas é a questão de haver consequências reais para o chumbo do orçamento. Repor, na verdade, aquilo que já Que existia. é, basicamente, se falhar uma primeira vez, tem que alterar alguma coisa, apresentar uma segunda vez. E se houver um segundo chumbo, a direção, aí o Conselho Cai a Fiscal, direção, não cai direção. todos, cai os órgãos sociais. É o que já foi muitas vezes e é o que faz sentido, não é? Acho que aí também é mais ou menos consensual. Concordo. Não? Eu concordo a 100%. Não, espera aí. Nós já passamos, espera aí. Ah, é? Deixa eu só. Eu concordo, era o que existia de antes. Eu acho que o que temos atualmente não faz sentido absolutamente nenhum, de haver propostas de orçamento que são orçamento e de contas que são apresentadas, que são chumbadas e tudo continua como se não fosse nada. Eu acho que isso é gozar um bocadinho ou passar o papel dos sócios que são efetivamente ou teoricamente quem manda no clube a um papel redutor ou quase insignificante. Eu acho que isso não faz sentido nenhum. Se calhar podia haver aí uma nuance qualquer, não necessariamente de haver uma demissão, mas não sei exatamente qual. Se calhar também é um bocadinho extremo, não é? Mas de facto acho que tens duas oportunidades, ou seja, podes refazer. era o que eu estava antes. Eu entre as duas, eu acho que sim, eu acho que faz muito mais sentido os chumbos das contas e dos orçamentos terem consequências. Nesse caso das contas, dos orçamentos também, não é? Que o orçamento é chumbado pelos sócios e depois é aplicado na mesma, que sentido é que isto faz? O que aconteceu agora?
Sim, chega de cartas brancas, eu nem vou gostar muito do que tu disseste. Chega de cartas brancas, portanto, eles estão lá para servir os melhores interesses dos sócios do clube neste caso. Portanto, se não servem, não estão lá a fazer nada. Portanto, mostram incompetência nessa área, e se mostram incompetência nessa área, não estão lá a fazer rigorosamente nada. Portanto, eu acho que 2 oportunidades como o Tibério é mais do que sempre mostrar o teu trabalho e o teu valor. Portanto, chega de cartas brancas. Mas, por exemplo, nas contas, como é que tu vais apresentar outras contas? As contas são o que são. Porque as contas deviam ter também investimento, deviam ter... Não, uma coisa é relatório de contas. Pois. Outra coisa é um orçamento. Exatamente. As contas Sabe são o que são, tu não vais vocês não cozinhar as estão contas habituados para a fazer gerir uma casa. O orçamento dá para... Malta mais tenho nova. dois filhos, reajuste. Não sabem, mas pronto. Né? Relatório de contas é uma coisa. Proposta de orçamento, deixa cá ver se eu passo Se isto o vai mês dar. que vem, Isto é o orçamento vou do próximo. conseguir Se isto vai comprar alguma coisa para os miúdos. Pronto, é um bocadinho isso. Não, Mas mas tu a não tens sério, de comprar coisas, tens de dar amor. Não é presentes, meu. Não sejas capitalista. comprar algumas coisas, mas há sempre ténis, há essas Muitos coisas. ténis, muitos ténis. Os ténis numa semana. É uma semana que dura. Eu sei que vocês não sabem, mas pronto, numa semana os ténis já foram. vida. Mas é falar de coisas Mas pronto, sérias. mas é isso. Era uma coisa é o relatório de contas, Sim, outra coisa é o verdade. orçamento. Claro. O orçamento, sim, São coisas pode ser completamente reajustado. diferentes, Quais é que são os investimentos? Claro, o as áreas orçamento, que acham sim. fulgurantes, se é o futebol, se é as Agora, modalidades. se tu chumbas o relatório de contas, pá, aí ainda é mais grave. Estás a ver, estás a chumbar um orçamento. Porque mostra uma que não proposta de acreditas orçamento. nas contas que são apresentadas. Exatamente. Pá, isso aí é Ou que não gravíssimo. mostras, ou que não acreditas, ou que não gostas das coisas que estão apresentadas. Não necessariamente não acreditar, mas não Exato. gostar. Pronto, exato. Bom, mas tínhamos uma opinião O divergente. João, anda cá, senta lá aqui agora a cadeira do uma poder. opinião... Anda lá para aqui. Eu vou esticar as pernas um É bocadinho. isso. Cuidado que... Está impecável, é isto. Sabes bem, Peter, Tenho sabes que bem. divergir aqui da maioria. Eu não diverjo na opinião que o relatório, que o chumbo do orçamento não tenha consequências. Eu acho que tem que ter consequências. Agora, não me parece que um documento e um tema tão técnico seja o momento ideal para impor a queda de uma direção. Eu acho que faz muito mais sentido ser mais fácil e conseguimos agilizar Assembleias Gerais Constitutivas ou algum outro ato administrativo que dê para censurar a direção do que propriamente através do orçamento, porque podemos pôr-nos no seguinte papel: eu sou um tipo que percebe de contas e de economia, mas gosto desta direção, vou lá e chumbo o orçamento, mas eu não quero que a direção caia. E o contrário, eu posso ter um orçamento excelente, mas não gosto da direção, então vou votar contra. Eu acho que não faz sentido. Acho que o que faz sentido é os sócios terem uma forma mais simples e mais ágil de poder censurar a direção e isso sim levar à condição de direção de missionária. É só nisto que eu divirjo. Eu não acho que o chumbo por si deva causar a que a direção fique missionária. Até porque, a bem da verdade, pá, eu por exemplo eu não sei, olho para um relatório de contas Exatamente. e... A malta quando eu É como uma falar... de casa. É como uma de casa. Sabes como é que funciona? A opinião que vejo na malta é que quando eu falar neste tema é que quero uma forma de censurar a direção. Eu não acho que seja o orçamento o instrumento certo para o fazer, mas acho que é só por isso. Eu acho que tornou-se mais fácil, ou seja, muitas vezes Lá está, é o fácil. tornou-se mais fácil. Quer se voto em branco, é verdade? Se calhar o mais correto, não digo que seja o mais fácil, mas o mais correto é haver uma forma mais ágil e mais fácil de um grupo de sócios poder censurar a Porque, na direção. realidade, é os únicos momentos que temos de ativismo é as duas votações. Senão, entre eleições, não vais comunicar, não vais mostrar o teu descontentamento. Como é óbvio, mas lá está, eu acho que aí é que tem que haver algum outro instrumento para nós termos. É só essa a minha A divergência. apresentação aos sócios do que são as propostas ano a ano, por exemplo. Propostas mais, se calhar, de caminho, algo assim do género, em que se houvesse essa comunicação com os sócios. Estou a especular. É complicado. Esqueceu que tem o microfone. Pita, pronto. É possível, mas a questão é que nós, como qualquer clube, somos dirigidos pelos resultados. Não interessa muito qual é o plano. Se tens bons resultados, os orçamentos vão todos passar. Se tens maus resultados, eles vão todos chumbar. E daí é que vai a minha divergência. O orçamento é um instrumento que não devia ser usado para a censura, havendo formas de a fazer de forma mais simples e mais fácil pelos sócios. E eu acho que é só aí a minha divergência. Eu acho que tem que ter consequências o chumbo do orçamento. Sei lá, continuar a contar o orçamento anterior aprovado.
mas eu aí também não tenho os conhecimentos para dizer o que é melhor, o que é pior. Agora, não me parece certo a direção ficar demissionária pelo voto de um documento tão técnico como o orçamento. Nós não temos, a esmagadora maioria dos sócios não tem capacidade para perceber se é um bom ou mau orçamento. Não, era isso também que eu estava a dizer. Tá bom. João, qual é a próxima? Ainda relacionado com dinheiro, com contas e tudo mais, mas pode ou não ser polémica, a questão da remuneração de quem está nos órgãos sociais, de se receber ou não dinheiro. Eu acho que em 2022 temos mesmo que discutir isso. Já não é um clube amador. Pá. Para mim faz sentido. Pá. Tem que dar. Não, depois o que temos é o presidente ausente no Brasil para tratar de negócios pessoais durante uma semana, enquanto. Né? Eu acho que isto não é uma brincadeira, portanto, já não há aqui aquela carolice que havia antigamente, até porque os valores envolvidos são outros, mesmo no clube, já não estamos a falar da SAD, estamos a falar do clube, mas mesmo os valores envolvidos e a responsabilidade não diria, claro, é mesmo, mas não é propriamente uma brincadeira, portanto, quem é presidente do Benfica tem que estar 100% disponível full time, mas também não é justo que no mandato de 4 anos, ou de 8, ou de 12, que sejam 3, que acho que a proposta também é essa, quer dizer, as pessoas estão 100% disponíveis para o Benfica, não estão 100% disponíveis para o seu trabalho, então ficam sem rendimentos? Pois. Sim, claro. Acho que não faz sentido. E fechava, ou seja, Portanto, sou a favor, assim, da remuneração. fechava a um perfil de presidente. Se bem que eles depois Ou- ganham pela SAD, não é, João? Quem está na SAD. Normalmente o presidente do clube acaba por estar na SAD também. Sim, mas Portanto, acabam por aqui ganhar falamos por outro todos os lado. órgãos sociais. E Sim, eu realmente acho que outras- sim. E vice-presidentes, exatamente. Para mim acho que faz sentido, acho que quem está no clube deve ser remunerado para estar 100% disponível para o clube. As propostas não falam disso, mas cá podemos nós pensar aqui um pouco. Com um valor muito alto, médio alto e bónus desportivos, fazendo, ou seja, tornando a coisa semelhante à SAD, por exemplo. Os bónus esportivos é na SAD, não tem nada a ver com o clube. Mas e aqui fará fazer sentido ao Acho que clube? não. Quando o clube cresce em número de adeptos, as modalidades resultam bem, há uma coisa que se podia fazer esse. Haver objetivos e atingir o objetivo serem premiados por isso. Não me parece necessariamente, não acho escandaloso, quer dizer, não me. Não sou contra, só que aquilo que eu tenho visto é prémios em anos que, por exemplo, o Sporting andava a distribuir prémios de 300 e 400 e 500 mil euros por todos em anos que não Eu acho que ganhavam esses nada, prémios não é? devem ser revelados. Pois, devem ser públicos. Devem ser públicos. Transparência. Não acho. Agora não houve um presidente que fez a um atleta nosso um contrato por objetivos. Foi o Vale Azevedo ao João Pinto. Foi? E acabou a pagar-lhe mais ainda. E o João Pinto, eu a falar disso até se ria. Pô, está bem, vamos lá reformular isso. Eu até fiquei a ganhar mais e tudo. Era por golos e não sei o quê. Uma estupidez. Não, agora por acaso lembrei-me disso. Yeah. Mas Também concordam. As pessoas têm que ganhar bem. E bem é bem mesmo. Acho que aí tem que ganhar. Porque senão, essa questão dos objetivos, depois querem. Se ganhas baixo, queres objetivos. Acho que as pessoas que estão no Benfica. O João está a dizer que as pessoas que estão no Benfica têm que ganhar bem e também os objetivos fazem sentido. Isto é 3, 4, 5 mil euros. Ok. Perfeitamente. sim. O João, és a favor? O João é a favor? O Lourenço és a favor? Portanto, aqui a malta também é a favor. Não, fico também, para mim também. Sim, não vai. Faz todo É sentido. um trabalho Acho que as pessoas full-time. têm- é um trabalho, as É um pessoas têm trabalho que ser remuneradas pelo full-time. trabalho. O Benfica já não tem uma Ser estrutura. responsabilizadas como qualquer E outra traz também trabalhadora. responsabilização. Não é? mas eu nem ganho nada. Pois, a cena é essa, estás a Não. ver? Tu estás aqui, foste eleito, tens o teu salário e este é o teu trabalho. Se fazes bem, muito bem. Prémios, objetivos, por aí fora. Se fazes mal, meus amigos, não podes dizer que mas eu tinha o meu trabalho. Não, o teu trabalho é o Sport Lisboa e Benfica a 100%. Porque aqui temos um problema porque os órgãos são eleitos para 4 anos, ou não é princípio, são 4 anos, e se cumprir mal o trabalho durante 3 anos, ainda faz o 4º ano. Então, mas podem ser demitidos, podem-se demitir, pode haver alterações. Poder Não pode, é no governo, porque é que não havia de haver no Benfica? porque não, é diferente a forma como é Tu feita. também tens um contrato de trabalho e podes ser demitido Exatamente. por vários motivos. Não é, É igual, complicado. Mas as eleições não Eu funcionam Eu sei da que não é mesma igual. forma. Sim, mas eu acho que isso não é por Sei aí. que não é igual. Mas acho que esse não seria um problema, na minha opinião. Mais, o que é mais? João, diz lá aí. O número de votos, a questão da antiguidade, dos 50%. O que é proposto aqui é que, sendo impossível, ou praticamente impossível, abdicar dos 50 votos, criar mais um nível intermédio, aproximando para que a decalagem não seja tão grande. Pá, para já os 50 votos acho que é. Isso é a minha opinião, né? Eu acho que não faz sentido nenhum. Estás a ver? Acho que pá, é um número exagerado. Mas essa não se consegue. Já percebi que essa não, que essa não vai cair. Pronto.
ainda nos 50 votos, a questão de uma coisa de betão poder ter 50 votos, uma casa com 20 anos, sei lá, uma casa do Benfica de Famalicão que tenha uma cheia de anos e uma casa do Benfica da Baixa da Banheira com 6 meses tem o mesmo número de votos. Se as casas tivessem votos... Para já não tem que ter. Mas se tivessem relativos aos anos que têm de casa... Fazia menos confusão, estás a ver? Fazia menos confusão, mas devia ficar definido já... já está a fazer. Não. As casas não têm nada a votar. Sim, as pessoas das casas não, é que mas, têm que votar. olha, São sócios do Benfica. São sócios do Benfica. Claro. Certo, mas aliás, tu, sem ser sócio do Benfica, podes influenciar. A gente já sabe como é que as casas votam, algumas, a maioria, né? Porque há outras que foram mais ou menos transparentes até no último processo eleitoral. Pá, no dia X, venham cá dizer onde é que a casa há de depositar os 50 votos. Pronto. Mas existe a possibilidade, e isto é que é. Pá, devia fazer a malta refletir, que é. Malta que não é sócia do Benfica pode ser sócia da casa e influenciar, estás a ver, onde é que a casa vai votar. Não é? Sim, sim. Isso não faz sentido nenhum. Percebes? E isso era aquela guerra, não querendo trazer para aqui outros, mas é a guerra que tinham com muita gente dos grupos, que não eram sócios do Benfica. Exato. Estás a ver? Qual é a tua cena? Não é ser sócio do Benfica? Então, mas isso é o básico dos básicos. Estás a ver? Sim. Agora, tu podes ser sócio de uma casa e influenciar a indicação de voto da casa, mas não és sócio do Benfica sequer. Pá, isso não faz sentido nenhum. Estás a ver? E aliás, os sócios da casa, com todo o mérito que todos os benfiquistas têm, está tudo certo, os sócios da casa, até há algum tempo, agora não sei se mantém, tinham um bilhete específico para eles. Bilhete de sócio de casa. Já agora deixa-me só acrescentar, isto não é retirar valor ou importância às casas. Não. As casas são importantíssimas, são representantes do clube espalhados pelo país e pelo mundo. Pá, não têm que votar. Não, mas Nuno, só fazer este só isso. apontamento relativamente às casas. As casas devem e têm que ser um centro de divulgação benfiquista e tal. Isso tudo certo, mas muitas delas não são e nós temos também que criticar isso, estás a ver? Mas há aqui uma coisa... Muitas delas são apenas um café. E um restaurantezinho. Um restaurante, e um negócio. seja o que Há for. aqui uma coisa muito interessante que é, do que se sabe até ao momento, não há nenhuma proposta sobre as casas. É prova que existe, mas do que se sabe até ao momento, não há. E qualquer discussão desta, porque o tema não era este, mas vamos sempre parar as casas, ou seja, parece óbvio que para os benfiquistas isto é uma questão. Isto é um assunto são muito muitas sério. casas. Sim, mas também são não é muitos votos. dos mais importantes, parece. Não é? Acho que não. Eu acho que é. São muitos acho votos, que não, Nuno. porque não são nada, não são assim tantos votos. Só, Nuno. Não são. 50 votos cada casa. 236 vezes 50. Está bem, mas estamos a Mas pensar nunca que... votam todas. Não que votam todas e que votam todas no mesmo sentido, não é? Eu não sei se isso é, não. se é Sim, garantido. não sei bem. Eu não sei se esse resultado é público, não. Nas casas não, não é? É distribuído pelo número de votos. Tens de falar para o microfone, senão a malta depois não te ouve. Não precisas de sair, Tiber, ele fica aqui. Deixa-me só dizer uma coisa. Isto que o Tibério estava a dizer dos 50 votos, eu não costumo dizer, eu não como. Eu acho que os benfiquistas, se for 1, 5 e 10, que é a minha opinião, que é, imagina, de 1 a 5 anos de sócio, 1 voto, de 5 a 10 anos de sócio, 5 votos, mais 10 anos, 10 votos. Mas não devia ficar, era muito ficar um mais- tempo sem poder votar? Isso eu voto. Sim. Já fica. Sim. Um ano só. Tens de ter um ano pelo menos. Mas eu dava mais. A partir de 1 ano de sócio. Sim. Eu Mas imagina, dava- seres maior de idade, mas teres Eu acho que esta questão dos 4 anos ou... Quer fosse 3 anos e tal, quer fosse 2 semanas. Eu Sim. percebo que queiram passar a mensagem que os 50 votos têm que manter, mas eu acho que não faz sentido nenhum 1 para 50, 1 para 10 chega e sobra. Acho que é perfeitamente muito mais democrático, digamos assim, e não ponho nos 50 votos e nas casas peso são tão essas, grande. um peso muito maior do que nas pessoas que têm 5 e 10 votos, que são tão mais benfiquistas com essas pessoas. Eu não acho que. Não, as casas nem são pessoas. Sim, as casas para mim é uma questão fundamental que é, eu acho que é democratizar o Benfica no sentido de as casas são para isto que nós estamos aqui a fazer. É colocar um programa destes, algo assim com benfiquistas e dinamizar o papel da casa, falar da casa, não que a casa tenha um peso a eleger um presidente do Benfica. Mas eu agora, eu até tenho só aqui uma... Até a questão do Benfica padronizar as casas, não é? Pá, ou das casas sentirem... Pá, eu posso estar a ser injusto, mas de algumas casas sentirem que o Benfica tem a obrigação
O Benfica Clube tem a obrigação, estás a ver, de renovar a imagem. Mas não é o clube, são elas que pagam tudo. Ah, ok. E são elas que têm que usar os fornecedores que o clube recomenda. Não, Aquilo é um- certo, mas tipo, as obras. Tu para fazeres uma é a casa que paga. percebes? Sim. Pá, mas isso é importante. Estás a perceber? Sim. Não deixa de ser. Eu acho que esta questão, acho que nós estamos aqui a complicar um bocadinho. Eu acho que para mim é muito simples. Eu acho que as casas não são pessoas, quem vota são os sócios, as casas não são sócios, são representantes, são sítios locais onde os sócios se organizam e se juntam e onde se faz Benfica também fora do estádio, longe do estádio. Mas quem vota são os benfiquistas, o presidente da casa, os sócios da casa e por aí fora. Os sócios da casa que são sócios do Benfica. A questão é muito simples. E os benfiquistas As são... eleições são pessoas que votam, não são casas, não são empresas, não são entidades, são pessoas que votam. E portanto, como tal, eu acho que isto não faz sentido. Também é preciso que se diga, e é justo que se diga, isto não foi uma alteração introduzida na última alteração, em 2010, se não me engano. Isto já vem de há muito tempo. Sim, já vem de há sim, muito tempo. Portanto, se é um erro que já vem de muito atrás e não tem nada a ver com lixo e poeira e por aí fora. E também sobre tipo de sócio e o sócio correspondente, como é que olham para isso? Porque aqui a proposta é acabar com os 50 km, deixar desaparecer essa figura. Concordo, porque é que um sócio que mora Sócio é um longe do sócio. estádio, se Eu a acho questão da bem mensalidade manter- eu acho bem a redução da mensalidade. Não, sim, isso já existe, não é? Não, Eu acho que sim, acho que faz eu acho sentido, bem porque é manter uma forma isso. de compensar, como está longe, tem menos distância. acesso ao estádio, portanto acaba por ser uma forma de compensar um bocadinho. Não poder votar, Sei ou qual é o não valor poder ser anual que eleito. Vem, ou seja, para mim é redução ridículo. também porque quem vem de fora também gasta mais para vir até cá. Claro. Faz Para todo mim, sentido. não poder votar ou não poder ser eleito, para mim não faz é de. Então, um Não faz sócio sentido com 50 anos, de sócio correspondente, ou 60 ou 70, não pode ser eleito para os cargos. Mas pá, não. mas podes mudar à última, podes mudar pouco antes e Não faz deixar de ser sentido, e já não faz dá. sentido. Dá para fazer essa artimanha. Pronto, pagando. Tens que pagar a correspondente. diferença. Ah, é? Dos anos todos? Pois. Então ninguém faz. Sócio correspondente. Isso era peraí, igual aos então outros, sócio sim, com não? Sim. Lourenço vota sim. Acabar com o voto com o sócio correspondente, ou seja, com Não. ter acesso. Tu podes ter sócio correspondente, é os mesmos os mesmos direitos direitos e com os deveres Direito, todos. pronto, nesse sentido. É diferente. Sim. Sim. Está todo de acordo também. De Tu acordo, também? Claro. João, vamos lá mais aquela medida que nos pode gerar mais discussão para depois. O dos 16 anos? Não. Acho que dos 16 anos, não, mas uma das da limitação de mandatos. Polémica? Isso é polémico? Não. Vamos aos 16 anos ou não? A questão é, uma das propostas é passar-se a ser sócio a partir dos 16 anos e isto afeta... Sócio efetivo a partir dos 16 anos de idade. Exatamente. Isto afeta uma série de coisas, incluindo a idade com que podes chegar a presidente do clube. Diminui isso e também deixar de ser 25 anos a partir, na altura dos 18, ou seja, poderás passar a ser, em vez de ter os 43, passa para os 31. Faz toda a Não, diferença. mas tu aos 16 podes começar a votar. Podes começar a votar e em vez de ser 25 anos até poderes ser presidente, passa a ser 15. São duas medidas que mexem de uma forma significativa com as pessoas com sangue novo que podes Pois, mas ter. aí é um bocado amigo. Eu não acho que um jovem de 16 anos tenha maturidade para votar, seja no que for. Seja no Não seja, concordo. seja Também não? Não concordo com o António. Não concordas comigo? Acho que não. Não, acho que não estamos a falar de política. aqui um jovem de acho 17 que anos, pá. Estamos a falar de futebol e de um clube. Não é nada de extraordinário que um jovem de 16 anos não tenha opinião sobre o assunto. Não, calma, peraí, expliquei mal. Não tenho opinião e não tenho uma opinião boa ou bem fundamentada sobre o assunto, não é questão. Acho que a maturidade em alguns. Eu também já fui jovem de 16 anos, sempre estou a dizer. Portanto, acho que nós somos. ainda sou. Sim, exatamente. Eu tenho 17, fiz ontem. Acho que somos influenciáveis quando somos mais novos, mais facilmente. Não, mas é verdade. Acho que rapidamente podemos mudar. Não estou a dizer que é o caso de Lourenço ou dos jovens como ele, mas acho que na generalidade dos jovens. Tu estás com o teu grupo de amigos, se eles disserem que é A, tu também vais para lá porque, pronto, Mas é B, o Lourenço, porque porque ele pode dar depois o Lourenço, na obviamente, sim. Não primeira precisa pessoa. ser, João. Isto é a minha opinião, obviamente, que vale o que vale. Bom, mas eu, antes de passar aqui a bola ao Lourenço, até o Lourenço tem 17 anos, não é? 17, portanto. Eu acho que faz sentido. Faz sentido cais, ter. Poderem votar, não. Não vejo bem que os jovens, eu acho que é importante. Especialmente tendo em conta aquilo que é o contexto atual, em que o Benfica e o futebol nacional, especialmente, já concorrem com tanta coisa que já não são só o Sporting e o Porto, não é? Nós concorremos com a atenção com a Fórmula 1, com a Liga Inglesa, com a Liga Espanhola, com tudo isso. Eu acho que o que nós queremos é puxar os jovens para nós. Queremos integrar os jovens o mais cedo possível no clube,
para garantir que eles chegam e ficam. Mas acho que há mais Muitos formas de anos. fazer isso. Mas eu não vejo porque é que um rapaz de 16 anos ou uma rapariga de Eu 16 anos já não disse deve porquê, votar. na minha opinião, porquê. Acho que não Acho que na grande maioria dos casos não vejo porquê. são influenciáveis e mudam Eu de concordo. camisola facilmente. Estava a concordar com a tua opinião, que nós temos que puxar os jovens. Por exemplo, tenho um irmão de 13 anos, de 12 anos, pá, ele não se interessa nada por futebol, nada de nada. E eu acho que nós temos, na minha idade tenho 17, acho que temos maturidade para votar. Quer dizer, há pessoas influenciáveis, como o João estava a dizer, mas acho que. Sim. Cuidado o seu João, atenção. Não, agora o João estava a falar desse ponto, mas acho que temos perfeita maturidade e, como tu disse, temos mesmo que puxar as pessoas que. Tens de dizer quem é que eu sou, tiver que é para ele saber. João Paulo. João Paulo? Não. Pita. António. Pita, é verdade, coitado. Sou eu! Coitado. Olá, Lourenço, muito gosto. Mas eu acho que sim, eu cada vez mais acho que a geração não é a minha, mas a geração abaixo dos 10, 11 anos. Próximo do clube, com a tua idade? Sim, eu sinto perfeitamente. E Eu e os meus procuras- amigos sentimos perfeitamente próximos do Então, clube. e tem interesse em ir às Assembleias Gerais? É uma coisa importante para vocês, não? Depende, eu acho que depende. Ok. Depende das está pessoas. cuidado, é honesto. Mas isto é uma. Lourenço, eu estou Acho que isso não é 100% argumento. convosco. Isto não é Estou argumento. 100% As assembleias contigo. com 100, 200 e 300 Pois pessoas. é, Se os jovens não têm interesse, então ninguém tem Obviamente. interesse. Aliás, Podemos apontar o dedo aos jovens. Não Sim, são os não jovens apontar que nada. Não é não estou a isso, não é apontar isso. Mas nada. como é que tu vais Temos puxar o que Lourenço contar para as Assembleias Gerais? Man? Claro, a questão é Tu não é essa. só puxar Como é o que Lourenço vais- para o o clube. É puxar o Lourenço para a vida ativa do clube. É uma cena diferente. Então, olha, um dos primeiros passos era, olha, por exemplo, esta proposta de jovens poderem votar aos Podes 16 anos participar. é um primeiro sinal de que contamos convosco assim o mais cedo possível. Eu acho que faz sentido. Não vejo porque não. Ou melhor, eu não vejo porque não. É mais por aí. Não é uma questão de faço questão que seja assim. Eu não vejo porque é que não há de ser assim. Tu achas que vai caminhar para aí? Carta aos 16, voto aos 16. Epá, tendo em conta que um gajo a conduzir com menos maturidade pode atropelar alguém porque vai a 100 numa cidade e porque vai a ver. Aí, se calhar, a maturidade já entra mais um bocadinho. Faz mais sentido falar em maturidade e em responsabilidade por aí fora. Epá, para votar para presidente para a eleição de um clube, não acho que seja equiparável. Sempre tu não ligas ao Benfica, vamos embora. O Benfica não é importante, mas o quê? Epá, acho que sim, acho que temos mesmo que puxar as pessoas mais novas. Lourenço, mas tu, por exemplo, com a Só tua há idade... quanto tempo? Não sou. Estás a ver? Hã? Não é sócio do Benfica. Mas eu tenho uma boa explicação. Na minha família, ninguém é zero de futebol. Não, e depois há essa A questão não também ser o meu da tio, que foi o independência. único que mesmo puxou para o Benfica, que ele adora o Benfica e é sócio, mas eu Mas, não Lourenço, sou. mas também há essa questão também, que é a independência económica, porque é muito. Eu não tenho 16 anos, não posso chegar ali e dar. Ora, aí está. Agora explica-me como é que um jovem nos de 16 anos que, não tem, que é estudante, que não tem independência económica, pode pagar uma cota, porque às vezes parece que é pouco, mas não é necessariamente pouco, não é? E só isso influencia. Portanto, aí também é mais um passo. Agora a propósito, porque uma coisa é os nossos filhos, não é? Mas se for um adolescente, tem que pagar, não é? Como é que Pois funciona tem, isso? pois tem. Tem. E pode-se inscrever sozinho? Pode, claro que pode. Claro que pode, o que é que não há de poder? Chegas lá e inscreves-te. Compras o kit de sócio e inscreves-te. Sim, mas a cena de pagar as... Por exemplo, o meu filho não é até aos 18. Como é que é? Não, Até aos 16. o quê? A cota inteira? As crianças. Não, paga a cota a partir dos 12 agora. A partir dos Primeiro 12, a partir dos 12, ok, mas é cota infantil. Depois paga a cota inteira a partir dos 18, 16, já não sei. Não, temos que falar disso porque às vezes pode interessar também alguém que nos veja. Até aos 12 não pagam cota, os jovens. Os jovens filhos de pais sócios do Benfica não pagam cota. A partir dos 12 pagam, acho que é conta infantil, acho que é menos, não tenho certeza. A partir do ano que vem já te digo como é que é, porque o mais velho a pagar a cota a partir do ano que vem. E acho que depois pagam a cota inteira a partir dos 18, ou algo do género. Acho que é por aí. Lourenço, então o que é que tu, para além do facto financeiro, não é? Para um jovem que não trabalha e que a família não liga propriamente ao desporto e ao futebol, é mais complicado. O que é que achas que te ajudaria a fazer sócio do Benfica? Olha, é quando começar a trabalhar, quando sair da escola e olha, o dinheiro é logo, é a primeira coisa. Red Pass também, quer ter Red Pass? Essas, só quando Mas tiver o meu isso dinheiro. é não dá. influenciador. Então peraí, tu nem ao estádio. Não, isso vou de vez em quando. Isso vou de vez em quando. ok. Mas agora sócio é que não. Senão a gente arranjava aí forma. Claro. Se não tivesse sido ao Era estádio mau. nunca, morreu. O meu primeiro jogo no estádio é a meia final com os Juventus da Liga Europa. Tu foste Nunca mais me estrear. esqueço. Uma boa estreia. Rapaz, Uma boa estreia. bem final com as Juventus. Nem sabes quem é as Juventus. Bom, há mais algum? Lourenço, Eu acho que obrigado. a nível Tens dos mais algum? estatutos. Falta um. Eu acho que os jovens mais novos que eu estão a perder cada vez mais o interesse no futebol. Acho que está mesmo a ser.
Já ninguém quer saber do futebol, é só jogos. Pá, não é jogos de computador e outras coisas. Acho que o futebol também tem cá em Portugal não ajuda, que é, pronto, é um bocado uma lixeira. A Mas... questão é isso, é por aí. É um bocado uma lixeira. É por aí. Mas mesmo assim, não acho que estão a perder muito Mas interesse. então, agora uma pergunta do Além. Esse era um Que é, bom tema para exato, outro programa. Se o Como é que Benfica trazemos tivesse os jovens esportes para à séria, seria uma coisa importante? Puxar os jovens. Sim, puxar os era uma coisa que seria puxava muito. importantíssimo, acho que seria importantíssimo. Mas também. Mas tu jogas alguma cena, não? Como assim jogar? Jogos. Tipo FIFA? ou Jogo alguma FIFA cena? de vez em quando, mas não. ok, Prefiro mesmo nada. ver jogos, eu vejo imensas, mesmo Liga Espanhola e isso. Eu gosto de ver mesmo futebol. Futebol, mas tipo futebol. FIFA e isso, não é? Não, vou jogando com os amigos. Não, mas quando vou à casa acompanhas para deles, ver, isso. vês os streamers. etc. Não. Ok. Vídeos no YouTube é só os vossos. Sim. Estou a brincar. Estás nada a brincar? Não, mas olha, tenho por acaso uma história gira. Todos os dias quando vou para a escola é ouvir o Benfica FM ou o Benfica Independente. Vou sempre ouvir, portanto. Só não te pago uma cerveja que não podes, que és menor. Se eu tiver más notas, Não, sabemos na como é que escola. é. É ir para a escola. ir. Na escola, ir No para a caminho, escola. No está caminho, tudo bem. claro. Então. Eu tenho que prestar atenção. bem, Lourenço, fica registado para os Estás pais. um Que o ex Lourenço tipo toma rapaz. atenção na escola. Se eles forem ver isto. Acho que sobre os estatutos estamos falados. Podemos aproveitar. Não, falta um. Falta um. Falta um? A Falta a limitação de limitação de mandatos. Ah, limitação de mandatos, já. A limitação de mandatos. Perguntamos ali, vocês estão em pé aí à coisa? Eles estão bem. A limitação de Paga-lhes mandatos bem. passar a haver uma limitação para 3 mandatos no máximo. Portanto, 12 anos no máximo. É ou não um problema? É um problema e concordo com a proposta. Do tempo. Sendo que o Qual é a contraponto. proposta? 3 mandatos no 3 máximo. mandatos no 3 máximo. de 4 Três anos. anos. A contra-resposta muitas vezes de quem é contra é e só ao fim de 12 anos, se estiverem a fazer um trabalho absolutamente incrível, vamos mandar essas pessoas para a rua? Eu acho que a renovação é muito importante e se fizerem questão de continuar com a mesma equipa, sai o presidente e só um vice-presidente ou outro elemento da estrutura e mantém-se a lógica. A lógica não é a pessoa, é o programa, é as suas ideias e é o equilíbrio do clube. Se as coisas estiverem a funcionar bem, não vejo porque é que não hão de continuar a funcionar bem com outra pessoa da mesma equipe. Eu acho que a renovação é essencial para não se criar aqueles vícios do poder que nós já vimos, infelizmente Não pode já ser vimos. a equipa não pode ser toda igual, não, porque não é só o presidente. Não é só o a presidente. limitação Os de órgãos mandatos sociais. dos órgãos sociais. De todos? Sim. Não, mas faz sentido. Eu acho que faz sentido. Faz sentido. Eu acho que faz sentido. Sempre houve renovação do Benfica, não só nos clubes, acho que também na política, eu acho que a renovação é essencial, precisamente porque se começam a criar estes vícios e estas ligações perigosas que mesmo que tu não queiras acabas por cair nisso, porque são favores, são conhecimentos, são facilidades, E as são o empresas vício do poder. entram num ritmo cruzeiro, Eu sempre tudo acho, igual. eu acho que a não- renovação, E a renovação obriga-te é essencial. essa limitação obriga-te a renovar. O clube tem que se renovar obrigatoriamente e há outra vitalidade que vai sempre surgindo. Trazem outros olhares, Portanto, outras questões, outros procedimentos, seja o que for. Sim. Também Por acho acaso que- pensei que era só do presidente, não sabia. Não, é dos os órgãos órgãos. sociais, faz sentido. Seja os órgãos sociais. Não sei se vais nos uma órgãos equipa, sociais. pois. Não... Pensei que era só do presidente. E tu? Eu por acaso também pensei que fosse só do presidente. Agora que estavam a falar disso, Dos órgãos sociais. que os órgãos sociais ainda é bastante gente. Pá, Muita gente, e há gente competente. Certo. de repente a sair quase o clube todo, não é? Não, porque as pessoas podem, ao longo de 12 anos, não é garantido que tenham. Raramente vão fazer os 12 anos, ou seja, nas eleições seguintes já apresentas outras pessoas, depois já apresentas outras. Ah, sim. O presidente da mesa da Assembleia vai mudando. E o facto de deixares pertencer a um órgão social não implica que tu saias tenhas sido da vida ativa do clube. Sim, mas eu acho que aqui a Já diferença te que é nisso. importante é os lugares de decisão e os lugares de não decisão. Nos lugares de decisão eu acho que é importante haver renovação. Nos outros eu não vejo, honestamente, não. Eu acho que estou um bocado confuso com essa proposta, não sei bem o que é que. Se é só para o presidente, se é para os outros todos. Portanto, eu acho que depende. A minha resposta então é depende. É tipo assim. E vocês? João, queres comentar? Eles já comentaram os dois há bocado. Não precisas sair. Isto é malta. Eu tenho que esticar as pernas, pá, tenho que esticar as pernas. É assim, é um bocado como estavas a dizer, depende de, por exemplo, se tivermos um vice-presidente do Conselho Fiscal, ele não pode concorrer a um cargo da direção depois de expirar o prazo. Eu creio que isso pode. Está um bocado no limbo ainda. Limitação de mandatos, claramente. É preciso saber em que moldes é que a proposta vai ser apresentada. Acho que é mais isso. Acho que é uma questão de detalhe, mas eu acho que no princípio plenamente de acordo. Tem que haver limitação de mandatos, porque até para não se criar aquela imagem que nós temos tido, tanto nas duas últimas, contando com esta, presidências do homem providencial.
Que é exatamente o contrário daquilo que queremos, que é um clube com vitalidade e com soluções. Certo. Tens opinião? Tens sempre a opinião. Tens que chegar Anda aqui. cá, estás muito longe, fica aqui. Agora também queria que mudássemos a câmara. Sou Dá, totalmente a favor da limitação de mandatos, mas sou muito mais radical. É 2 mandatos de 4 anos e nada mais. Acho que em Portugal, com a cultura portuguesa, acho que a questão do vício que o Picado estava a falar e bem, está implementada, é muito natural, acontece às vezes sem dar em conta, e os vícios implementados dentro do meu clube, e eu não quero isso, e por isso sou a favor de limitação de mandatos de dois mandatos de 4 anos. E vícios que também podem acontecer numa estrutura não órgãos diretivos. Ou seja, por exemplo, estás nas modalidades e uma pessoa que está nas modalidades há 15 anos. Exatamente, o que o Picado estava aqui um bocadinho a dizer sobre essa questão dos vice-presidentes, alguns, porque há vice-presidentes mais importantes, ou digamos, têm um papel muito mais ativo na vida do clube, do que outros que não têm tanta... Cara de decisão, sim. Tanta importância na decisão, digamos assim. Mas eu, mesmo assim, sou completamente a favor que haja uma limpeza, não no mau sentido, mas no bom sentido. Uma renovação. Uma renovação para que mais pessoas, porque há muitos benfiquistas que têm capacidade e qualidade para chegar a esses lugares. Sim, sim. Era a última? Era. Então, vocês têm alguma coisa que querem sugerir aqui rapidamente? Um bocadinho só sobre o que tu disseste, um bocadinho. Ah, está bem. Então, mas não precisas de sair. Isto para parece um programa de malucos. E não é? Até parece que não é. O Picado há um bocado estava a dizer sobre a questão do Veríssimo e eu. Calma, atrás estava a dizer que não concordava. Porquê? Porque eu acho que o Veríssimo é completamente um treinador de equipas de formação, seja ela B, sub-23, júniores, não acho que tenha perfil indicado para nenhuma equipa sénior, digamos assim, e eu sou a favor da questão, eu não falei muito no perfil do treinador, mas eu acho que assim, se o Benfica já definiu esse perfil, enquadrado na estratégia que tem, e é o Roger Smith devia ser oficializado já. O Benfica, por muito tenha a Liga dos Campeões, o PSV ainda agora oficializou o Ruud van Nistelrooy e não é por isso que os jogadores do PSV não vão jogar bem daqui a uma semana ou daqui a 2 dias. Tem que falar já com os capitães de equipa, Otamendi, Weigl, jogadores importantes que vão ficar no plantel, já para se enquadrar dentro da estratégia, e ter um adjunto que conheça a casa. E, na minha opinião, o adjunto que eu sei que é uma opinião polémica que as pessoas não irão compreender, chama-se Renato Paiva. E eu acho que o Roger Smith mais o Renato Paiva era uma dupla extremamente competente e que iria definir bem a estratégia e ser competente a nível técnico e tático para um Benfica melhor. E o Renato como adjunto? E eu estou a ver o Renato aceitar isso sem qualquer dúvida. Eu estou a ver. Estou a ver o Renato aceitar isso e não tenho dúvidas se o Benfica lhe apresentar a proposta, ele vem de imediato. Pá, se tu dizes, eu acredito. E digo mais, tu dizes. E eu ainda estou a acreditar mais. Eu estou contigo. Eu estou com o João. Se ele diz. Renato. Bom, estamos aqui 1 horinha de programa. Dar só aqui nota Se eles têm perguntas. das mudanças da. Eu só queria falar só da questão audiência, das mudanças da comunicação. Da comunicação. Pá. Está a sentir. Acho que está-se a sentir, acho que é algo que está a ser bem feito. Pá, nós também somos um projeto que está inserido em redes sociais. Pá, isto não é nem perto nem de longe nenhuma competição entre uns e outros, nem nada disso, mas gosto de ver e pá, acho que as coisas que são bem feitas devem ser valorizadas e também devemos falar sobre isso. Sobretudo porque trabalhávamos muito o clube está a trabalhar, só que estamos a começar a corrida agora, não é? É uma corrida que os outros clubes já começaram há muito mais tempo. Ainda hoje que estamos a gravar, o Braga, por exemplo, respondeu a um insulto até, estás a ver? Pá, há quem concorde, há quem não concorde. Eles até publicaram um meme com um jogador do Braga a fazer assim. Pá, uma forma de comunicação. A verdade é que os nossos perfis eram muito institucionais, estás a ver? Publicar isto a esta hora, fazer o relato dos jogos, e por isso é que publicar e pouco mais. E por isso é que Porto e Sporting, tendo menos gente, tinham números avassaladores das redes sociais, mas avassaladores. Não é uma diferença assim tão grande. Não, era. E depois é muito mais fácil. Maior, é muito mais fácil tu teres interações positivas quando tu ganhas do que quando tu perdes, não é?
Por Sim, amor de o Deus. problema é que mas não é assim há tanto tempo que tu não ganhaste, não é? Há 2 ou 3 anos que andas aqui a ser Tá varrido. bem, mas as redes sociais estão. Estás nas redes sociais há quanto tempo? Tinhas Wi-Fi, Se formos comparando, agora a sério, se fores comparar o ano em que o Benfica foi campeão e que as coisas correram bem com o ano em que o Sporting e o Porto foram campeões, se calhar sim. a coisa Sobe sempre no está ano mais de ou ser menos. campeão. É óbvio. Se calhar as coisas estão mais ou menos equiparadas. Eu acho que aquilo que é. E nós já tínhamos falado sobre isto, tínhamos tido um programa sobre isto. Eu acho que o Benfica parecia que estava nas redes por estar, tinha vergonha, não queria incomodar ninguém, não queria arranjar polémicas, era tudo a medo. Pá, se não tem franga, meu, não há que ter medo, interagem com as pessoas. Vai haver sempre haters, sejam benfiquistas, sejam de outros clubes, e isso faz parte e não. Isso faz parte da coisa. Não vale a pena sofrer por antecipação. Eu acho que o Benfica está num caminho muito positivo. Eu vejo, como vocês, concordo convosco, vejo diferenças notórias, tanto no tom como no tipo de conteúdo que é partilhado, e acho que ainda podemos ir mais longe, pegar no Marcelo e fazer conteúdos com o Marcelo explicar, que acho que até tinha sido o João ou o Tiago, não me lembro, ou o Pedro, que tinham sugerido isso, pôr o Marcelo a explicar os conceitos do vôlei, pôr o treinador do basquete a explicar os conceitos do basquete, fazer isso nos canais oficiais, de forma divertida. O Marcelo nisso deve ser um aspa, é pegar nas pessoas boas que mas lá ainda estão agora e que usaram. estão mortinhas para o fazer e ter mais... puxar pela malta, Não, pelos mas ainda agora benfiquistas. usaram as modalidades, estás a ver? Ou seja, meteram um bocadinho o futebol em segundo plano, entre aspas, em segundo plano, entre aspas, que é, se tu tiveres presença nos pavilhões, tens direito a um futebol. Bem sei que é uma época, pá, mas que é uma época fraca. Não ia dizer nada, que é eu um- acho que foi uma Não, questão é uma ótima ideia. Eu ia dizer é que E faz também... só a ideia de clube. O clube não é só futebol, o Mas clube olha que a diferença na comunicação não foi só ao nível das contas oficiais. Eu de repente comecei a ver jogadores e jogadoras do Benfica a comunicar por todo lado e a puxar pela malta toda. Sim. Yeah. Jogadoras do futebol, jogadores do basquete, jogadores do vôlei, e de repente o Marcelo começou a puxar por eles todos. Yeah. Portanto, houve um esforço não só das contas oficiais, mas de tudo, toda a gente está envolvida no clube para puxar as pessoas para os pavilhões, Sendo que para os os jogadores é estádios complicado. e para porque criar mais todos nós sabemos ligação. o hate que os jogadores recebem a seguir é maus resultados. As páginas dos Se o jogadores. jogador, Parte. se o jogador for Eu acho para é o que- Twitter eu dizer acho é que os- malta, como é que é? Estão todos bem. Logo a seguir a ter perdido um derby. É aí que entra o Eu bom acho que senso, não é? Pelo amor os de atletas Deus. das modalidades estão a puxar muito por si, estás a ver? E nota-se isso, não E é no faz muito futebol bem, que eu notas acho essa diferença, estás a ver? Eu acho que este é o caminho, resumidamente. Yeah. Eu acho muito bem, acho que é possível fazer mais coisas, mas isso é sempre. Mas acho que o caminho é positivo. Estou a gostar muito do que tenho visto. Muito bem, Peter, tens alguma opinião sobre isso? Tenho, eu só quero acrescentar que falta de facto agora puxar para este bolo ou pôr nesta receita o futebol. Porque se houve coisa que nós todos sentimos, e isto não é verdade para ninguém, e a malta lá em casa também sentiu, foi o distanciamento ao longo dos anos das pessoas das equipas da equipa de futebol. Portanto, nós hoje já não podemos esperar pelos jogadores para ir para um treino, como antes podíamos fazer, e pedir um autógrafo, aquelas coisas normais. E eu entendo também porquê, temos de mudar, as coisas são diferentes, mas há outras formas, a comunicação e as redes sociais são uma delas, puxar também a equipa de futebol para perto dos adeptos e criar esta proximidade que só traz vantagens ao clube e aos jogadores também, acho eu. Yeah. É só isto. Bom, João, É isso, eu sempre de acordo. Se está-se a sentir essa mudança, vai dar trabalho, vão continuar a ter críticas e vai ter que também haver uma capacidade de encaixe, e eu espero que a equipa de comunicação neste momento também esteja preparada como reagir perante os E isso é diferentes inevitável, cenários. faz parte, lidem É com isso. isso. Sigam o caminho. Por exemplo, não responder a haters e responder só a coisas positivas. Há uma série de coisas possíveis Pois é. de fazer. Depois são estratégias de comunicação, mas sim, isso é certinho que vai acontecer. É isso, portanto, é isso, exatamente. é ignorar isso e seguir caminho. Bom sinal. estamos então Perfeito. a terminar. Perguntas? Vocês Do concordam? público. Perguntas? Não há perguntas? Todos os estão em pé há uma hora e tal. Podemos pedir o resumo do livro? Bom, terminamos então assim mais este episódio. Voltámos a vir aqui até um parque, a apanhar ar fresquinho. Espero que continue a acompanhar os nossos conteúdos e olha, vamos vendo pelos estádios e pelos pavilhões. É isso? É isso, embora. Um grande abraço. Joões, obrigado. Lourenço, Tudo estamos bom? aí. E olha, viva o Benfica, né? Viva. Fica. Viva.